Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar no mundo dos sofistas. E olha, não pense neles como uma nota de rodapé na história da filosofia, não. Eles foram verdadeiros revolucionários, pensadores que lançaram uma pergunta tão ousada que, de certa forma, ainda define o mundo em que vivemos. Então, vamos direto ao ponto. A excelência pode ser ensinada? Para a gente hoje, a resposta pode até parecer óbvia, não é? Mas para os gregos antigos, essa era uma questão, uau, radical. E a resposta não era só uma discussão de intelectuais, não. Ela ia definir a base do poder político. Ia decidir quem, no final das contas, tinha o direito de governar. Tudo girava em torno de um conceito central, areté, basicamente a excelência. E tradicionalmente a crença era que a areté era uma questão de sangue, de linhagem. Era quase como algo genético que passava de pai para filho nas famílias nobres. Não era uma habilidade que se aprendesse na escola de jeito nenhum. Ou se nascia com ela, ou azar, não tinha. Ok, vamos viajar no tempo. Estamos no século V a.C., em Atenas. Uma democracia nova, cheia de vida, estava nascendo. Só que ela tinha um problema gigantesco, algo inédito. Como é que se formam os líderes necessários para que essa democracia sobreviva? E aqui a gente vê esse conflito de forma bem clara. De um lado, um modelo antigo, aristocrático, onde a liderança era um direito de nascença, herdado. Do outro, a nova realidade democrática. Aqui, o poder não vinha mais do berço, mas sim da capacidade de convencer, de persuadir os outros cidadãos na Assembleia. Era preciso um novo tipo de excelência, uma excelência que vinha da habilidade e não da linhagem. Então, o ponto-chave é este. A própria democracia criou uma demanda, uma necessidade urgente por um novo tipo de educação. A cidade-estado, a polis, precisava de um jeito de formar líderes. E não só entre um grupinho de nobres, mas entre um número muito maior de cidadãos. E é aí que entram os sofistas. Eles surgiram justamente para preencher essa lacuna. Pense neles como empreendedores radicais da educação. Eles chegaram em Atenas vendendo o produto mais cobiçado de todos, a própria virtude. A proposta deles era chocante, para dizer o mínimo. Eles pegaram a virtude, a tal da excelência, e a transformaram. Deixou de ser um dom divino, herdado, e passou a ser uma habilidade que podia ser ensinada, uma técnica. Pela primeira vez na história, a educação virou uma profissão. E a sabedoria, a sabedoria passou a ter um preço. E o mais interessante é ver como eles estruturavam esse ensino. Não era só jogar informação, nada disso. Eles tinham uma abordagem de 3 pilares. Primeiro, a physis, ou seja, a natureza, o talento que a pessoa já tinha. Depois vinha a mátesis, que é o ensino em si, o conhecimento passado no mestre. E por fim, a askesis, a prática constante, o exercício. Era essa combinação dos 3 que para eles forjava a verdadeira excelência. Para explicar a filosofia deles, eles usaram uma metáfora incrível, a da agricultura. Imagina só, a mente é um campo, a natureza da pessoa é o solo, a terra, o professor é o agricultor habilidoso e o conhecimento são as sementes. Esse conceito que eles chamavam de cultura animi, o cultivo da alma, é uma das maiores heranças que eles nos deixaram. É a raiz da nossa própria ideia de cultura. Certo, se a mente é um campo que precisa ser cultivado, que ferramentas eles usavam para arar essa terra? Quais eram as disciplinas desse currículo tão revolucionário pensado para treinar a mente? Olha só o que eles criaram. Gramática, retórica, dialética. Basicamente, um manual de instruções da argumentação. Eles literalmente dissecaram a linguagem, o discurso, e transformaram a arte de persuadir em uma ciência. E não pararam por aí, não. Eles incluíram também as matemática, astronomia, porque perceberam que essas ciências eram fundamentais para treinar um pensamento rigoroso e lógico. E o objetivo aqui não era decorar coisas. O negócio era construir uma ginástica do espírito. Sabe como um atleta treina o corpo para ficar forte e ágil? Pois é, os sofistas faziam o mesmo com a mente. O objetivo era deixá-la forte, flexível, pronta para o combate. O agon, a grande competição dos debates nos tribunais e na política. Mas, claro, dar ferramentas tão poderosas para a mente teve consequências, e consequências profundas, para muitos até perigosas, porque de repente as pessoas podiam questionar tudo.
inclusive os próprios pilares que sustentavam a sociedade. De um lado de debate, a gente tem o nomos. O que é isso? São as leis, os costumes, as convenções criadas pelos seres humanos. É o que uma sociedade decide que é certo. É o mundo da ordem humana, mas é uma criação nossa. É artificial e, portanto, pode ser mudado. E do outro lado, a gente tem a physis. Aqui estamos falando da natureza, da ordem fundamental das coisas, algo que existe muito além do que a gente combina ou decide. Pense na lei da selva, ou nas leis do universo. É como as coisas realmente são, goste a gente ou não. E essa distinção entre nomos e physis, isso aí foi uma bomba em Atenas. Começou um debate explosivo. Se as leis dos homens e as leis da natureza entram em conflito, qual delas a gente deve seguir? Onde está a verdadeira justiça? As respostas para essa pergunta simplesmente abalaram as estruturas da cidade. Uma das respostas, bem radical, foi a do personagem Cállicles. Para ele, a physis, a natureza, diz claramente que os mais fortes devem dominar os mais fracos. Simples assim. Nessa visão, as nossas leis, o nomos, não passam de uma conspiração dos fracos para segurar os fortes. Como diz a citação, a justiça de verdade é a da natureza, a lei do mais forte. Mas, e aqui fica muito interessante, o mesmo raciocínio levou a uma conclusão totalmente oposta. Hípias, por exemplo, olhou para a physis e disse: espera aí, a natureza mostra que todos nós, seres humanos, somos parentes, somos iguais. Para ele, são as leis humanas, o nomos, que criam divisões artificiais como o grego e bárbaro. Essas leis é que são as tiranas, forçando uma coisa que vai contra a natureza. Então, o resultado disso tudo foi que, ao colocar em dúvida a origem da lei, os sofistas abalaram a base da comunidade política. Pensem bem, se a lei é só um combinado, por que a gente tem que obedecer? Isso gerou uma crise de valores gigantesca em Atenas. Tudo parecia relativo. Tudo isso pode parecer um debate super antigo, mas o impacto dos sofistas está longe de ser poeira da história. Vamos agora fazer a ponte entre o mundo deles e o nosso, para ver como essas ideias continuam até hoje a moldar a nossa realidade. Essa linha do tempo mostra uma conexão direta das inovações deles até os dias de hoje. A gramática e a retórica que eles inventaram viraram o trivium na Idade Média. As matemata, as ciências que eles promoveram, viraram o quadrivium. E juntos, esses dois formaram as 7 artes liberais que foram a base da educação superior no Ocidente por milênios. Resumindo, o legado deles é simplesmente imenso. A gente deve a eles a ideia do professor profissional, o currículo básico do que hoje chamamos de artes liberais e a própria noção de que a educação pode, de facto, cultivar a mente. E as grandes perguntas que eles fizeram sobre lei, natureza e justiça continuam no centro do debate político até hoje. É por isso que, da próxima vez que alguém entrar num debate, estudar gramática ou questionar se uma lei é justa, essa pessoa está, de certa forma, seguindo os passos dos sofistas. A influência deles é tão profunda, tão fundamental, que a gente nem percebe. Está costurada na própria estrutura do nosso jeito de pensar. E tudo isso nos leva a uma última pergunta, que talvez resuma a grande extensão que os sofistas criaram. De um lado, um sofista como Protágoras queria usar a educação para formar bons cidadãos, para servir a cidade. Mas do outro lado, essas mesmas ferramentas podiam dar poder a um indivíduo, como Cállicles, para desafiar essa mesma cidade. Então fica a questão, qual é o propósito final da educação? É servir ao Estado, ao coletivo, ou é dar poder ao indivíduo? É uma pergunta que eles enfrentaram e continua muito viva para todos nós. Obrigado por acompanharem esta análise.